É verdade. Então, irmãos, sem ser esse domingo, no próximo, é novidade sim, vamos estar fazendo um culto na parte da manhã, tá? Então, você que quiser vir de manhã e à noite, nós vamos estar fazendo esse culto na parte da manhã, na próxima ceia, apenas de ceia, nós vamos estar fazendo um culto de manhã e um culto à noite, tá? Então aí a gente vai estar fazendo isso pra gente ver, né? Alguns irmãos não podem vir na parte da manhã, então esses irmãos vão estar vindo na parte da manhã, que aí vai estar um pouco mais quente, né? E à noite vai estar um pouco mais frio, e alguns irmãos não podem vir. Então, vai começar em torno das 10 horas da manhã, tá? Então 10 horas da manhã do dia, deixa eu ver aqui. Opa. A próxima ceia é no dia 5. Então dia 5 aí, dia 5 não, dia 6 do 7, nós vamos estar fazendo aqui na igreja o primeiro culto na parte da manhã e também na parte da noite, tá? Eu quero avisar você que se você quiser se programar, vir nos dois cultos, você fique à vontade, amém? Glória a Deus. Vamos estar entrando então na palavra do Senhor. Irmãos, para mim é muito gratificante aquilo que Deus tem feito dentro desta igreja. O Senhor tem movido o seu coração, o meu coração, a cada dia mais, por isso que você possa queimar dentro da casa do Senhor. Mais feliz ainda, o pastor Josué saiu ontem, né, do hospital. Nós oramos, nós clamamos a Deus, e o Senhor tem operado, o Senhor tem feito dentro desta igreja. Então é momento de você abrir o seu coração, é momento de você se dedicar a Ele a cada dia mais. E se nós olharmos, meus irmãos, a cada situação que nós passamos dia após dia, procurando algumas soluções, como esse mesmo do meu pai, e às vezes quando nós estamos em desespero, achamos que alguma coisa vai acontecer, talvez algum sinal, ou algo do sobrenatural para acontecer, e nada acontece. Esperamos que algo, talvez um sinal do próprio Deus, nós esperamos no Senhor, para o Senhor venha até nós, e nada acontece. Tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um tempo que Deus já estabeleceu para nós. Só que, como nós somos a geração do imediato, no estalar de dedos, nós queremos ter tudo ao nosso redor, ou tudo e de imediato. Compramos coisas no celular, e a parte pior é esperar o correio chegar, ou alguma outra pessoa chegar. Não é verdade? Você fala, vou dar um exemplo da camiseta da igreja. Estava ansioso para chegar, e quando apareceu lá, saiu para entrega, eu falei, Jesus, não tem ninguém em casa. Aí você fala assim, preciso voltar em casa, o cara vai lá, não, vou perder o que? A entrega. Ficamos desesperados por isso, e é verdade. E aí você fala, rapaz, e agora? Mas muitas das vezes, algumas provações, algumas doenças, passam muito mais que isso, passam meses, passam anos, e parece que Deus se esqueceu da gente. Parece que Deus se não liga mais para o nosso sofrimento dia após dia. Parece que Deus não está mais presente. Mas na verdade é o contrário. O Senhor, Ele está te olhando o tempo todo. Ele está falando com você dia após dia. A cada deserto o Senhor te trata para você sair melhor lá na frente. O interessante, meus irmãos, que o homem que eu vou estar falando nessa noite é um homem que tem um nome revelado igual Lázaro, mas não é Lázaro. O homem que alguns milagres que o Senhor fez, aparece a viúva de Naim, ou a cura do cego em algum lugar, mas essa pessoa teve o nome revelado na Bíblia, um nome que fez a diferença na história de Deus, na história de Jesus, marcou a história, e está marcando a nossa história ainda nos dias de hoje. Uma história, meus irmãos, uma história que, abra a Bíblia, a palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 46 até o versículo de número 52. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 até o versículo de número 52.
Deus não se esqueceu de você em nenhum só dia. Deus não te esqueceu, você não está jogado a ermo. A história que nós vamos estar narrando diz um homem que estava jogado no meio do nada, aonde a história não relata se ele era de nascença ou havia muitos anos que estava cego, mas a história relata que ele fez algo que marcou a vida nossa e a vida das pessoas que estavam ali. Vamos ler então, vou ler aqui na minha versão, tá, Joso? E foram para Jericó. Quando Jesus saiu de Jericó juntamente com seus discípulos, numerosa multidão estava junto com Jesus. Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse para ele, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atiraram a capa para o lado, e o cego levantou como um salto, que foi até onde Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Respondeu, e o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Aleluia. Hoje, meus irmãos, eu quero liberar algumas chaves que o Senhor colocou dentro do meu coração, que vai fazer você, da mesma forma que fez esse cego levantar da onde ele estava, da mesma forma que fez ele ver coisas que nós não estamos vendo. A primeira chave, meus irmãos, que eu quero falar para você nessa noite, que não tome para si a sua doença, entregue nos braços de Jesus. A doença que você está vivendo não é sua. Ah, o meu câncer que está comigo, Deus me fez. Não, Deus não fez. Entregue nos braços do Senhor. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa aflição estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toda doença está sobre ele. Toda ligação, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Não tome para você, creia que o Senhor já está vindo ao seu socorro. Não olhe para trás, apenas creia que Deus pode fazer o sobrenatural. A palavra fala que ele estava ali há muito tempo, sentado, pedindo, mas algo mudou. Escutou? Jesus está passando. A visão, meus irmãos, de Bartimeu, filho de Timeu, foi além das escrituras. Ele pôde entender que Jesus era o Messias. Eu vou entrar nisso, mas se Deus está mandando eu falar agora, eu estou falando. Ele viu além daquilo que nós nos compreendemos como pessoa. Ele viu Jesus como Messias. A palavra fala que raiz, quando ele fala que Jesus, filho de Davi, ele é da parte genealógica, ele vem da estrutura de Davi, aonde o Messias estava vindo. Ele creu, além das pessoas, da multidão, de todos os que estavam em volta. Quando ele fala filho de Davi, ele quer dizer Messias, mestre, aquele que vem, aquele que há de vir, está aqui e ele vai me resgatar. E o Messias está aqui. Aleluia. Ele não esqueceu de você nenhum só dia.
Pode-se passar os anos, pode-se passar os tempos, mas Ele ainda olha para você. Ele não te esqueceu nenhum só dia. Basta você acreditar. As pessoas ficaram perplexas. Quieto! O que você está falando? Quem é filho de Davi? Esse Nazareno não é rico, não tem uma boa forma, não tem um nome a zelar. Ele é Jesus de Nazaré. Não pode ser o Messias, não pode ser quem você está falando. E ele gritava mais alto: Filho de Davi. Como você tem clamado, meus irmãos? Como tem sido a sua oração? A palavra fala que ele não pensou duas vezes. Ele sabia quem ele estava clamando. Ele sabia quem poderia resolver a situação dele. E você sabe quem pode resolver a sua situação no dia de hoje. Não olhe para trás. Não olhe aquilo que você passou. Não olhe aquilo que você está vivendo. Mas olhe para Cristo. Olhe para aquilo que Ele pode fazer e aquilo que Ele já está fazendo. Segunda chave. A segunda chave são para aqueles que são filhos, os filhos que têm a herança de Deus. Para aqueles que são filhos do bom pastor. O texto fala que em Salmos 23, capítulo 1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é o bom pastor? Deus. Se você é ovelha, se você quer que o Senhor permaneça com você, permaneça, que o Senhor pode ver os milagres que Deus vai fazer na sua vida, seja ovelha, seja entregando totalmente ao seu pastor que é Deus. Se você não crê nisso, você não vai seguir em frente. A palavra do Senhor diz que Lucas capítulo de número 11, versículo de número 9, versículo de número 10 diz: eu vos digo a vós, pedi e dai-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-vos-á, porque qualquer que pede recebe, a quem busca e a quem bate abrir-lhe-á. Isso quer dizer o quê? Que se você estiver pedindo, o Senhor vai lhe dar. Se você não pedir, meu irmão, se você não abrir a tua boca, nada vai acontecer. Mas pastor, Ele conhece o meu coração. Conhece. Ele conhece tudo que eu sofro. Conhece. Mas precisa abrir a sua boca para declarar o que você quer. O texto fala que no versículo de número 51, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Jesus sabia que ele queria visão? Sabia. Mas ele precisou abrir a sua boca para dizer: eu quero ver. Hoje é dia, meus irmãos, de você começar a acreditar nos seus sonhos, nos seus planos. Tudo aquilo que estava empoeirado lá atrás, que você um dia sonhou, um dia, não, Senhor, isso eu sonhei, já passou anos e até agora não aconteceu. Está acontecendo. Jesus está passando. Jesus está aqui. Se você gritar: Filho de Davi, vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um dos grandes problemas dos dias de hoje, meus irmãos, é que muitos sabem, muitos conhecem. Pastor, eu conheço a Bíblia. A Bíblia, conheço ela de cor e salteado, e eu sou o cara, eu conheço ela. Mas se você não conhece verdadeiramente dentro do seu coração, se Jesus não está aqui dentro, o diabo conhece a Bíblia de cor. Pastor, ele conhece a Bíblia de cor? Vamos relembrar Marcos capítulo número 4, abre para mim, Josu, por favor.
versículo de número 6 e versículo de número 7. Eu quero que você assuste. Sim. Saindo, porém, o sol queimou, e por que não? Peraí, Marcos mesmo? Deixa eu ver. 6 e 7, José, é isso mesmo? Marcos 6 e 7. O meu está aí, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. Vê se é Mateus, por favor. É isso mesmo, Mateus. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lançai-te daqui abaixo, porque está escrito, está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e toma-te nas suas mãos, porque nunca tropece em alguma pedra. Quem está falando, meus irmãos? É Jesus? É um homem? Satanás. Por que estou falando isso? Jesus foi levado, ele estava no deserto, e ele foi tentado pelo inimigo, Satanás. E ele disse exatamente essa palavra. Então ele conhece a Bíblia de cor e salteado. O que acontece com ele? Ele não tem a revelação que o Espírito Santo dá para você. E aí, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é que, se você não tem o Espírito Santo, se você não conhece a Cristo verdadeiramente, as palavras que você está lendo, que você está buscando, que você está tentando buscar, não servem para nada. O que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, meus irmãos, enquanto eu estava escrevendo essa palavra, que nós precisamos ter atenção totalmente para Deus. É momento de nós estarmos ligados em Cristo. Bartimeu conhecia a palavra, sabia que o Messias estava vindo, o Messias viria. Ele viu coisa além que as pessoas, a multidão não tinha visto. A multidão seguia alguém talvez pela sua necessidade, comida, milagres. Ele vai fazendo um milagre agora, mas não viam ele como Messias. Não viam. Será que muitos de nós não estamos assim no dia de hoje? Achando que Jesus é um prato de comida. Fala: Jesus, hoje eu quero um milagre, põe aí. Se o Senhor não colocar, eu vou embora. É assim que estamos hoje. É assim que estamos vivendo no dia de hoje. Espera em Deus. Bartimeu esperou anos. Da mesma forma que o Senhor andava, todas as pessoas que o Senhor falava esperaram anos. Alguns foram rápido, mas o Senhor ainda está ao seu caminho, Ele está vindo. Ele não esqueceu de você. Mais uma vez, eu quero falar isso nessa noite. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você em nenhum só dia. Ele sabe quem você é. Por isso, meu irmão, não pare. Continue acreditando que é possível acontecer. Aleluia. A terceira chave. Como eu acabei de falar, ele conhecia exatamente o que queria dizer filho de Davi. Ele sabia que isso era a chave. Bartimeu foi muito além, meus irmãos. Bartimeu foi além dos outros homens, como eu acabei de falar. Ele não apenas foi, ele viu o Messias. E nós precisamos crer que Jesus está às portas vindo. O acidente que aconteceu de avião, todos nós estamos sabendo. Uma pessoa sobreviveu. Pastor, uma pessoa. Mostra o poder de Deus. Mostra que o impossível é possível para Deus. Pastor, ele não é crente. Mesmo assim o Senhor ainda está fazendo milagres. As pessoas não estão vendo, mas o Senhor está fazendo milagres. Em todos os lugares está acontecendo milagres. Israel, você fala assim: pastor, está acontecendo uma guerra. Irã e Israel, não está aqui, tá, meus irmãos? O Senhor está mandando eu falar, eu estou falando. Está acontecendo uma guerra, mas mais uma vez, ninguém se levanta
contra Israel, porque Deus é com Israel, e quem está com Israel vê o sobrenatural acontecendo. E você está com Israel, você é com Jesus, e se é com Jesus, o milagre se torna possível. Aleluia. E uma coisa que ele viu essa terceira chave que eu quero liberar para você, Apocalipse, Josué 1, versículo de número 8. Uma coisa que ele viu, coisas que nós estamos vendo, mas ele foi além. Talvez no seu coração em si falasse: eu sou o alfa, o ômega, olhando para Jesus. Esse é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sabe, aquela coisa diz: esse sim é o meu libertador. Ele veio para mudar a história, ele veio para colocar o nome na história, ele veio para me entregar o meu milagre. Ele não é qualquer um, ele não é qualquer um, ele é Jesus, aquele que muda a história, aquele que marca a história. Se você olhar, a história fala antes de Cristo e depois de Cristo. O nome dele está ligado a você, o nome dele está ligado a você, porque ele morreu por você naquela cruz. Aleluia. Quarta chave, e a última. Ai, Senhor Jesus. A quarta chave, Bartimeu viu muito mais daquele que ele poderia ver. Talvez muitos de nós, vendo, enxergando, não vemos a glória de Deus se manifestando como Bartimeu viu. Bartimeu era um cego, e ele viu além. Ele teve a oportunidade de abrir os seus olhos e ver a Cristo. Imagina ele olhando, fala assim: Senhor, Tu és o Messias. E quando ele abre os olhos, aquilo marca a sua história. Ele vê o Messias. Eu vou seguir esse mestre aonde quer que ele vá. E assim tem que ser a sua história. E assim o Senhor tem marcado a nossa vida. Não importa o que aconteça com você no dia de hoje, não importa o que aconteça com você amanhã, mas tenha uma coisa em mente: siga o mestre aonde quer que você vá. Não olhe os erros, não olhe o que está te impedindo, não olhe: pastor, meu carro quebrou, vem de Uber. Pastor, eu não consigo, vem, porque se você vir, você vai ser abençoado. Se você vir, o Senhor vai falar com você. Se você vir, o Espírito Santo vai mover você. Se você vir, outras coisas, o sobrenatural vai acontecer, porque você está aqui, o seu coração está aqui, não está em outro lugar. Jesus está aqui. Veja com os olhos de Bartimeu. Não olhe para trás. Não olhe para trás, não siga alguém, não siga eu, não siga o pastor Vantos, siga Jesus. Se você seguir a Cristo, você não vai tropeçar. Se você seguir a Cristo, você só vai crescer. Você vai ver o sobrenatural, porque você não está olhando a homens, você está olhando a Deus. Senhor, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, porque eu olho para o Senhor, eu não olho para o homem. Se enquanto eu estiver olhando para o homem é falho, o homem pode cair, mas se eu estiver olhando para Deus, como ele olhou para Jesus, o sobrenatural aconteceu, porque ele creu, e ele creu que era possível. Se nós estivermos ligados no Mestre, se nós estivermos com o nosso coração no Mestre, Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, porque é necessário crer. Chama o louvor aqui, Rafa, por favor. O Senhor te conhece, Ele sabe quem você é. Em nenhum momento
ele se esqueceu das promessas que ele fez para você. Você se esqueceu das promessas. Você colocou ela numa gaveta e fechou. Não é verdade? Você se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor já fez para você um dia. Você se esqueceu das promessas que o Senhor já havia lhe dado. Mas por causa do tempo, ou por causa do deserto que você está vivendo, você acostumou com esse deserto. E o deserto, quando nós acostumamos, nós não queremos sair do deserto. Ele era cego, estava acostumado com aquilo, mas ele queria mudar. Talvez ali, junto com ele, havia outros cegos, talvez surdos e mudos, coxos, mas ele precisava mudar, ele precisava acreditar que Deus mudaria a sua história. Ele conhecia a Jesus, ele conhecia os evangelhos, ele conhecia aquele que poderia fazer, e hoje aquele que pode fazer está aqui nessa noite, falando com você mais uma vez. Não pare, não olhe, acredite. Deus está falando para nós nessa noite, acredite. Esqueça tudo aquilo que você viveu, esqueça tudo aquilo que você passou, comece a olhar para Cristo. Não duvide, não creia, os olhos voltados para Cristo. Se coloque de pé. Isso é, mas tudo bem. Toda vez que eu vou pregar, eu já estou acostumado a cantar essa música já. Não é verdade? Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você está vivendo, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está aqui, te esperando você abrir a sua boca e clamar a Ele mais uma vez, e Ele está te perguntando: o que quer que eu lhe faça? Qual é o seu impossível? Qual é o seu impossível? Eu vou dizer mais uma vez: qual é o seu impossível nessa noite? Ele quer falar com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Senhor está falando com você. Pois estás comigo, não estou sozinho. Aleluia. Eu estou guardado. Aonde? No esconderijo. Você não está só, Ele está com você. Ele está te guardando. Fala: filho, calma, eu já estou vindo ao seu socorro. Temer por quê? Temer porque, Oh, aleluia. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Cante, cante. Seu nome é Jeová Jireh, e as prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, e as prover de novo. Eu creio em ti. Bartimeu ficou sabendo de Jesus. Nenhum homem havia andado sobre as águas, ninguém havia andado sobre as águas, Jesus andou. Nenhum homem havia expulsado os demônios, Jesus expulsou. Nenhum homem havia feito tantas curas, Jesus curou. Nenhum homem havia transformado o vinho, Jesus fez. Então, qual é o seu impossível? Qual é a sua tempestade que você está passando, que Deus não possa te resgatar dela? A palavra fala que Bartimeu clamou a Deus. Abra sua boca, não fique calado. É momento de você crer, é momento de você acreditar que Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Ele fala: filho, eu estou aqui. Não pare de clamar, eu já estou vindo ao seu socorro.
Cante a Ele, clame ao Senhor, clame ao Senhor, diga isso.